Marquinhos, você conhece a usina de Henry Borden? Não. Ela é a usina que produzia a energia para São Paulo inteira. Para tudo, né? Por exemplo, nós estamos aqui num estúdio com tudo aceso e tal, não teria iluminação aqui se não existisse Henry Borden. Já foi lá, não? Não. Quer ver como é? Agora. Então você vai ver junto com os meninos. Quais meninas? Olha, deixa eu entrar aqui de brinde teu fruto. Pera aí. Como é seu nome? Ana Paula. Você fez produção? Não. Câmera? Não. Repórter? Sim. Acertei, na terceira. Você foi produtor? Não. Câmera? Sim. Bom, sobrou você, produtor e produtora. Você está no jornalismo? Jornalismo. Que ano? Segundo. Você? Rádio TV na segunda. Segundo. Rádio TV no segundo. Isso. Forma daqui a 2 anos, né? Você está No terceiro. terceiro de jornalismo. Ano que vem, você vai seguir a carreira de televisão, na Eu televisão? gostei bastante, eu tô pretendendo agora. Você não quer tirar o cabelo do olho assim? Você é bonita. Obrigada. Você está em que ano? Primeira de Rádio TV. Já viram a R. Bode? Já conhecem a matéria? Aquele bondinho que desce assim? Sim. Foi desesperador ver. Você foi no bondinho? Eu fui. A usina foi conhecida internacionalmente por ter mudado o curso de um rio, do Rio Pinheiros, para fornecer água nas barragens para dar energia. Então eu acho muito legal ela ter mudado o curso de um rio justamente para fornecer energia. Uma coisa que vi na matéria também foi que ele já falou que naquela época já praticamente não tinha água, eles tinham que economizar água. Então imagina como está essa questão agora, se naquela época, quando a matéria foi produzida, já tinha muito pouco. Tem a questão da poluição também, né? Eles têm que tratar a água, eles têm essa dificuldade, né? E acho que é uma questão que seria legal a gente abordar, ver como que tá essa questão da poluição dos rios, que hoje em dia é muito crescente, e a gente podia perguntar, né, sobre isso. Eu assisti e falei, caramba, eu não tenho noção do que acontece numa usina hidrelétrica. Então eu assisti e fui conhecendo ao mesmo tempo, e eu achei muito boa a matéria, porque deu para uma pessoa que não sabe nada entender como funciona uma usina. Isso aqui, ó, chega pra cá. Aqui é o mar, tá? Aqui é a Praia Grande, Guarujá, Santos, tá vendo aí? Aí você sobe a serra. Subiu? Vem comigo. Subiu. Aí você começa a ter as represas. Tem o reservatório do Rio das Pedras aqui, com a barragem, Billings, tá vendo? Aquilo ali liga. Você vê que ali tem uma subidinha, né? Ali é a ligação entre a usina de Piratininga, com a barragem de Guarapiranga, o reservatório de Guarapiranga e a Billings. Ali é um entroncamento das águas, não é isso? Mais ou menos. Basicamente. Não chega a ser um entroncamento. Mas essas duas, a Guarapiranga e a Billings, são as nossas caixas d'água. Justamente. Parte da nossa caixa d'água, né? Para formar o reservatório, nós tivemos que puxar água do Tietê para ajudar a aumentar a capacidade dessa reservação, né? Tá lá, o Tietê é aquele que está lá, ó. Isso. Correndo aquela luz vermelha lá. E ele se junta ali com o Pinheiros, está vendo? Está em verde. Que está em verde. Isso. E vem produzir... armazenar água aí. Armazenar água aqui. Que hoje é toda ela voltada ao abastecimento público e uma parte muito pequena para gerar energia elétrica. A maior parte da Billings hoje é abastecimento público.
reverter esse processo de crescimento desordenado e dar um suporte com uma água tratada para poder voltar esse reservatório a cumprir sua função de usos múltiplos, que é gerar energia, fornecer água e controlar a cheia. Tá? E quando eu tratar essa água, os usos vão ser consorciados de uma forma mais equilibrada, porque hoje, da forma que está, não está contribuindo para a preservação desse manancial. Bom, no nosso percurso nós vamos chegar aqui na beira desse precipício aí. Isso. E vamos descer 720 metros. 720 metros para ir ali embaixo na usina Henry Borda, é isso? Isso mesmo. Para que nós vamos fazer esse trajeto? Para mostrar o que para eles? Bom, nós vamos mostrar o reservatório e a possibilidade que a gente tem de ter esse reservatório contribuindo para vários fins, para vários usos, né? A usina é um investimento que o Estado, que o governo foi feito há muito tempo e está hoje parada. A gente quer retomar essa usina para produzir energia elétrica. A usina ajudou a desenvolver, tudo. Tem a escolinha lá, tem a vila das pessoas que trabalham lá. Agora deve ter muito mais coisas. Isso representa o crescimento populacional e não só o crescimento das residências, mas o número de indústrias. Então, abordar essa questão do crescimento, de ver como está o consumo, que deve ter aumentado muito mesmo, significativamente, porque todo ano cresce e está crescendo desordenado. Já naquela época, o funcionário tinha falado, nossa, está desordenado, está meio descontrolado. E ver como que está isso agora, que deve estar ainda maior, né? Será que a usina acompanhou esse crescimento? Ela foi gerando mais energia proporcionalmente com o crescimento da cidade? Ela foi junto, acompanhando? Então, acho interessante a gente também ver esse ponto. Você me diz que essa é a única barragem É uma das poucas, né? Não sei se redondas. é em arco, né? Em arco. Tem arco, isso. E ela Tem uma visão de fora da pra você ver. Aqui é a barragem do Rio das Pedras. E ela represa a água do Rio das Pedras. Foi o primeiro reservatório que a Light construiu na década de 20. A Light construiu o Guarapiranga primeiro, né? Mas esse aqui, do sistema Billings, esse é o primeiro reservatório, tá? É isso que eu... Essa casinha aqui, você lá de baixo de Cubatão, você enxerga ela quase um ponto no cenário, na paisagem da montanha. E essa tubulação aí, ó, é que é a água que desce, né? Justo. Essa tubulação aqui. São oito negócios desses. 8 adutores, né? E aquele bondinho ali É o que nós vamos descer. é o que nós vamos descer. Ele poderia estar lá no Play Center, junto com a montanha russa, porque é igual. Tá vendo aqueles dois canos? Tô. Você vê que ele tem uma numeração, né? Então essa água desce, ela vem aqui por baixo. Nós estamos aqui em cima de um conjunto de 8 válvulas. Ah, e aqui que é a casa das válvulas, Aqui que é a então? casa das válvulas. Aqui debaixo dos meus pés, de lá até lá, tem 8 válvulas. Essas válvulas recebem a água que vem Isso. dali, caixa d'água. da caixa d'água, que faz com que abra a borboleta da válvula. Exatamente. De acordo com a necessidade da abertura da adutora, ela abre ou fecha. Isso. E aí, se ela abre, a água que está lá no reservatório vai entrar dentro desses canos, Exato. E vai descer a serra. 720 metros até entrar na turbina lá embaixo. A questão da sustentabilidade, quando a usina foi construída, mais ou menos 80 anos atrás, isso não era tão abordado, então não tinha essa preocupação com o meio ambiente, a água. Então, hoje em dia, isso já não é bem assim, né? Os protetores do meio ambiente se revoltam sempre. Então, será que a usina tem esses cuidados com o meio ambiente? Está perto tá na Serra do Mar, tem muita vegetação lá em volta daquela área de Cubatão. A usina usa água vital. Então, eu acho que isso também a gente pode ver. 10 anos atrás, quando o Goulart fez a matéria, já era um pouco mais abordada a questão da sustentabilidade, mas eu acho que de uns anos para cá isso também mudou. E que eu vi que foi pouco mencionado na matéria do Goulart foi a origem
que foi, quem foi o Henry Borden, e não só o Henry, como também o Kenny Billings, que eu achei a história dele fantástica, o momento que ele chegou no Brasil. Ele chegou no Brasil assim, num momento de crise, principalmente em São Paulo, crise energética terrível. E o Billings ele se mostrou muito ambicioso com o Brasil, com São Paulo. E aí teve uma crise em São Paulo que foi a pior, eu acho, assim, que foi a energia, foi o consumo de energia que ele cresceu tanto. 30% do volume do rio Tietê abaixou e 70% da energia da cidade foi cortada. Então imagina, 70% de uma cidade, da energia de uma cidade que foi cortada. Então fábricas trabalhavam 3 dias por semana, cinemas quase não funcionavam. E eu acho muito interessante, assim, que ele foi meio que o salvador. E quando que aconteceu isso? Foi em 1969. À sua direita, há imigrantes. Aqui desce e sobe também. Lá no fundo, a Praia Grande. Então, né? Ilha Porchá aqui na frente. A Ilha Porchá bem aqui na sua frente à esquerda. Aqui o porto, aqui embaixo, ó. Aqui a refinaria, lá embaixo, Cubatão. Atrás de você, essa estrutura toda que você está vendo faz parte do que foi construído em 1922, 26. 26. Henry Borden, que foi um pioneiro na decantação da energia aqui no estado de São Paulo, que era um inglês, um canadense. Ele deixou o nome guardado na usina que você vai conhecer agora. Nós estamos falando de água, de energia. Nós estamos falando de sobrevivência. Vem comigo. Pode, mas não tá chovendo. Não tá chovendo, tá ventando, ó. Ai, gente. Depois ela vai passar o álcool. Antes de começar, ela vai pedir para eles conversarem um pouco. Mas é bom ficar sempre. Você já viu o buraco que ele vai se meter ali, ó? Olha lá, ó. Olha a caída do cano. Pela caída do cano você vê Olha lá que legal isso, rapaz. Ali já é manutenção da Dersa, já no trecho carroçário da Estrada Velha.
Ah, essa estradinha é a Estrada Velha, Estrada né? Velha é caminho do mar. Nós estamos passando, vamos passar debaixo dela. Dela. Oh, que fantástico. Tá vendo aí, ô Cláudio? Nós vamos entrar num túnelzinho. Olha essa descida aqui legal. Bom, se faltar o freio, você... Nós temos que confiar no Santana. Santana. Oh! Olha a cabeça. Aquilo é o meio de comunicação com o maquinista. Tem um circuito aqui na varinha aqui, ó. Se você encostar aí, Isso, ele para lá. ele para. Ele para. Um toque para, 3 desce e 2 sobe. Um toque para, 3 desce E 2 sobe. e 2 sobe. Isso. Ah, vamos testar isso? Você quer testar agora? Dá uma paradinha. Ah. Aí deu certo, ele parou. Agora 3 descendo. 3 descendo. 1, 2, 3. que você fechou o circuito com isso. Isso. E descendo. Esse aqui é um dos trechos mais inclinados que a gente Esse tem. é o mais inclinado. Não, tem outro. Ah, é? Tem um lá na frente que é pior ainda. E se você bobear, aí você sai fora do Por trem. isso que o banco do tem vagão. esse negócio aqui. Moldado, Senão você escorrega mesmo, meu. Ó, tô agarrado aqui. Porque, ó, escorrega. Verdade. Olha lá. Tá vendo lá na frente, seu Claudinho? Sumiu a estrada assim pra baixo. Olha o tamanho dos automóveis lá embaixo, esse pequenininho. Olha isso aí. Chegamos. E aí? Você acaba de fazer o trajeto que de estrada você levaria 25 minutos? Meia hora, 40 Meia minutos. hora, 40 minutos. Você fez em 15. 17 para ser mais preciso. 17 minutos. Descendo a encosta da Serra do Mar, que confina São Paulo e Baixada. Esse aí é o quadrado da refinaria, que o pessoal chama. Justamente a energia que está sendo gerada aqui, está sendo elevada aqui e transmitida nesse pátio aqui. Daqui liga direto para a refinaria Presidente Bernardes. Tá? Isso é uma turbina. Isso aqui é um gerador completo, tá? Turbina, eixo, o próprio gerador, né? Isso aqui é só para a gente demonstrar como isso funciona. E ele tem até injeção de água. Quando você chama de concha, é aquelas unhazinhas que estão ali que a água bate e faz girar o negócio. Exatamente. Então vamos ver na realidade. Vem ver aqui. Cada máquina, você já viu lá, ó. Cada caixote desse aqui, ó, é um gerador. Que gera energia produzida por esse negócio aí. Essa é a máquina número 1. Está funcionando até hoje. Está funcionando até hoje, tudo original. Original. Vai fazer 77 anos de vida.
trás desse portão tem uma usina hidrelétrica subterrânea. O Bereca está me dizendo que isso foi construído na época da Revolução. Isso. Da Revolução de 32. 32, a Revolução Constitucionalista. E para efeito de produzir energia sem que ninguém soubesse. Exatamente. Aqui foi o seguinte, as tropas federais na Revolução lançaram 2 bombas aqui. Na outra usina do lado outra usina aí. externa. Por quê? Ela era a maior fornecedora de energia para São Paulo. É. Então, na intenção de inibir o crescimento e também desativar a usina, eles lançaram essas bombas. Uma pegou próxima, chegou a atingir parte da usina. A outra caiu. Aí longe. resolveram fazer uma escamoteada. Fazer uma usina segura a ataque aéreo. Vem conhecer. Pela primeira vez você vai entrar dentro dessa usina, vem? O projeto foi iniciado em 1932. Ela entrou em operação em 1955. Mas então ela não serviu para gerar energia na época da Revolução? Não, porque a Revolução foi curta. Ah. Né? A Revolução acabou e ainda não tinha se construído a usina. Isso aqui foi tudo escavado na picareta e na dinamite. Picareta? Não tinha na época equipamentos que nem hoje a gente tem, que são os tatuzantes. E para te constatar... E essa usina produz que volume? Ela produz hoje 420 megawatts. São 6 máquinas instaladas e 70 megawatts. Só que pela falta d'água, hoje ela está girando em torno de 17 a 20. Esses trilhos aqui é uma locomotiva que a gente tem que faz o transporte de equipamento pesado. Um gerador. Nós vamos entrar aí. Nós vamos entrar. Esse aqui dá pra gente ver como ela foi escavada, olha ali. Os veios de perfuração, entrada da dinamite e o emolduramento que foi feito na picareta de dinamite. Que a gente nota claro. Na mão. Na mão. Dá pra gente... E lá na frente, a usina, que majestosa ocupa o subterrâneo. Aqui é por onde entra a água. É? Aqui entra é a água. A água entra. A água aqui vem através de um túnel subterrâneo, 684 metros acima, 3 metros de diâmetro. Ele vem por dentro da rocha. Quando chega aqui embaixo, ele subdivide em 6 subtúneis. Cada subtúnel alimenta um gerador. Isso aqui é uma válvula. Atrás esférica. dessa parede tem um gerador. O gerador está desse lado. O que é que gera isso aqui? O gerador, aqui está a turbina, aqui embaixo. Esse é o eixo. O motor está aqui. E eu aprendi hoje uma coisa aqui. Energia é uma matéria-prima que não é estocável. Então, o que você produz tem que produzir para a demanda. E não adianta produzir mais, porque você vai jogar fora. É isso. Você não tem como armazenar, né? Nunca. Não. Então, Mas vamos descobrir. Quem descobrir isso aí vai ficar rico, hein? um dia, quem sabe? Hã? Olha eles aqui, elas foram lá no Henry Borden mostrar a atualidade do funcionamento daquela usina, não foi? Foi isso? Foi isso. Na minha matéria, o que te impressionou? Eu acho que... O que você guardou na memória, assim?
Ah, eu Tem acho que assim. o que mais impressionou, na verdade, foi o trolley, essa coisa de descer. Quando eu vi, eu falei, mano, como que vai ser essa descida? Eu já pensei, assim, como que vai ser pra mim estar lá descendo. Eu fiquei até preocupada. A primeira coisa, na primeira reunião com elas, eu falei, gente, esse trolley. É punk. Pra quem filma ainda, que tem que ficar lá na ponta e não tem uma certa segurança, tem só uma correntinha do lado, né? E aí pra mim, pra filmar aquilo lá, eu fiquei, meu Deus do céu, Olha só lá. vai. Roberto, mostra lá aquela imagem sua. Você fez, ó. Isso é a saída do túnel para começar a descer, né, não? Isso. É impressionante o tamanho da usina, que a estrutura como um todo, ela é impressionante. Acho que a gente vai tentar, né, mostrar para os telespectadores uma coisa completamente nova, porque se não fosse essa experiência de ir até a usina, provavelmente nunca conheceria. E eu fiquei muito impressionada mesmo como tudo depende uma coisa da outra e como é importante mesmo a estrutura como um todo. Tá igual ao que eu mostrei, não? Não, Não. Você fez o quê? fui câmera. Ah, foi câmera. Repórter, produção. Vamos ver o que vocês fizeram? Vamos ver. Estou aqui com Nassim Karam, coordenador de operações da usina Henry Borden, e ele vai explicar pra gente o que é o lugar onde a gente está, que é a casa de válvulas. Nassim, explica pra gente. Então, nós estamos na casa de válvulas da usina Henry Borden, Ana Paula. Aqui nós temos as válvulas de bloqueio de água, que é onde nós temos o início aqui da descida da serra da água que vai gerar energia na usina Henry Borden externa. Então essas válvulas elas servem para bloquear a água quando eu preciso fazer alguma manutenção na usina, em alguma unidade geradora. Eu fecho a válvula como se eu estivesse fechando um registro de uma torneira, alguma coisa. Essas válvulas nas dimensões necessárias para o papel delas. Estamos aqui na sala de operação do trolley e o Nassim vai explicar pra gente como funciona. Eu tenho 2 trolleys, essa aqui é a máquina Ligerude e nós temos uma outra máquina que é a qual nós vamos descer, que é a máquina MAN. Vamos então no trolley para conhecer lá fora. Água caindo, não sei se é interessante. Essa é uma maquete do gerador da usina subterrânea e o Nassim vai explicar pra gente como funciona. A maquete da usina subterrânea, ela, de uma forma didática, ela mostra como funciona o processo de geração de energia elétrica. Então nós temos o gerador, a turbina, as injetoras, toda a parte de injeção de água e o caracol, onde estão injetadas as águas para fazer movimentar a turbina. Nós temos aqui, no tamanho reduzido, um bico injetor do gerador, que está aqui em tamanho real. Então nós temos o tamanho real de um injetor. Então você tem a agulha, está em tamanho reduzido lá, a agulha, o injetor, né, que tem o bocal e o assento dele. Nós temos o defletor, que é um equipamento de segurança para, no caso do gerador disparar, ele perder o freio dele magnético, que é o campo magnético interno dele. Quando ele perde a excitação, a tendência é ele disparar, porque toda a água está indo direto na turbina sem que haja nenhum tipo de resistência interna no gerador.
Então, para evitar isso, se você quiser, até pode movimentar ali. E automaticamente ele entra fazendo esse movimento e desviando o fluxo da água para o canal de fuga da usina. Então esse é o papel do defletor. Aqui na sala de máquinas da usina externa. Aquilo que a gente viu na maquete, a gente já está vendo agora em tamanho real e o Nassim vai explicar um pouquinho pra gente. Então, aqui na sala de máquinas ficam os geradores da usina externa. Eles são geradores que têm 2 turbinas, um eixo horizontal e uma turbina em cada extremidade do eixo. Nós temos ali turbinas reservas que são substituídas quando de manutenção das que estão em operação. Aqui é a galeria de controle, onde tem vários painéis que fazem o funcionamento das máquinas e não tem aqui só os painéis, temos muita história para contar. Conta pra gente, Nassim, o que esses painéis aqui, também além dos painéis de controle, tem painéis históricos envolvendo a usina. Conta pra gente. A usina, dada a importância dela na época do desenvolvimento de São Paulo, nós tivemos a Revolução de 32, que as forças federais, elas atacaram a usina para intimidarem o governo paulista de forma que parassem de gerar energia para a alimentação da indústria bélica de São Paulo, que ficava em São Paulo. Então nós tivemos na Revolução de 32 2 ataques e esses painéis mostram com reportagens da época o que foram esses ataques. Estou aqui com o Belmiro. Ele é coordenador da sala de controle e ele vai explicar um pouco para a gente o que são essas máquinas. Bom, aqui nós estamos na sala de controle da usina Henry Borden, né? Ela é dividida na parte do painel de geradores, controle dos geradores, e o painel das linhas de transmissão da usina Henry Borden, que saem daqui. Aqui a gente tem toda a parte de controle dos geradores, né? O nosso gerador, ele gera 11.000 volts. Ele passa por um banco transformador e aumenta para 88.000 volts. O que é essa tela aqui? Você está controlando o que está acontecendo pelo computador. Aqui você pode ver aqui, são as 8 adutoras que desce a serra. Né? Aqui é a casa de válvula. Aqui é a usina subterrânea, usina externa. A gente aperta aqui na casa de válvula, aí aparecem as 8 adutoras. Aí a gente aperta aqui, vamos aqui pegar, por exemplo, a adutora 5. Aqui aparece a válvula borboleta, ela está aqui. Essa aqui é uma válvula bypass. Por aqui a gente controla. A gente, tanto o bypass como a operação da válvula borboleta em cima. Isso aqui é a metragem de água pela coluna dos 720 metros. A gente está indo para a usina subterrânea e eu queria aproveitar para perguntar para você, Nassim, qual a diferença entre a usina subterrânea para a usina externa? A subterrânea, ela é uma usina cuja a construção é totalmente cavada na pedra. Então você tem túnel, uma caverna feita em aço e em concreto, né, uma caverna. E já na externa você tem um prédio, uma construção normal de uma casa de máquinas de usina. Então, isso aqui é uma espécie de caverna, né? Explica um pouco melhor pra gente o que é isso. Essa daqui é uma caverna artificial, né? Foi feita uma escavação na rocha para ter acesso à câmara de válvulas. Então nós temos as câmaras de válvulas aqui
que seria basicamente uma casa de válvulas da usina subterrânea. Então, eu tenho, quando eles construíram, eles deixaram essa parte aqui, segundo as informações que a gente tem, né, da época, eles deixaram para mostrar como é que era, né? Então você vê que é a própria rocha, um maciço rochoso da serra, e aqui nós temos o acesso à câmara de válvulas da usina subterrânea. Explica pra gente como funciona esse equipamento. Então, aqui nós temos o mancal e o eixo do gerador. A turbina está embaixo, servomotor que faz movimentar a agulha, e em cima nós temos o gerador. Então, a turbina recebe a água, gira, o eixo do gerador transmite, o eixo do conjunto transmite a energia para o gerador, e ele transforma essa energia mecânica em energia elétrica lá em cima. Sobre a usina Henry Borden. O coordenador, Nassim, nos ajudou a ver a usina com outra perspectiva. Algumas coisas mudaram, outras nem tanto. Como será que a usina vai estar daqui 10 anos? Henry Borden, sabe quem era ele? Conheceram o Henry Borden? Ele era o presidente da Light na época da construção da usina e acabou levando o nome dele em homenagem. Cala a boca. Próximo bloco a gente vai continuar a conversar com essas jovens que se demonstraram interessadas no assunto que elas foram cobrir, energia. Eu gostei do resultado visual que a gente teve dentro da... É tudo, olha lá, é bonito, né? É lindo, tudo muito natural, enfim. Tudo... Essa descida é que vocês podiam ter dado um pouco mais de importância ao drama, né? Sim. Porque não fizeram essa tomada? É porque como estava chovendo muito, eles tiveram que fechar o trole, assim, desceu o todo, porque caía muita chuva e aí tinha que limpar a lente toda hora. Então atrapalhou, né? Então, eu estou vendo ali os pingos, olha lá, Beto. Tava chovendo e ventando. Na lente da câmera, né? Mas para mim, particularmente, o tempo, eu acho que ficou muito lindo a chuva, né? Mas olha que exuberância de tecnologia, né? Isso alimentou São Paulo de energia. Eu tenho muito respeito pelos ingleses daquela época que vieram para cá, não para colonizar, mas para ajudar a incrementar a tecnologia. Isso aí é moderno até hoje, não é? Tem muitas máquinas que são as mesmas. A mesma da inauguração ainda. Tem máquina que é igual. Vocês conheceram a comunidade embaixo? Não conhecemos. Não conheceram? Durante a descida no trole deu para ver algumas casinhas.
gente tinha isso na pauta, mas não foi permitido explorar essa questão da vila, que é onde moram os trabalhadores da usina, mas a gente estava muito interessado em conhecer, parece que tem uma escola lá, enfim, uma vida normal para o pessoal que trabalha lá, mas a gente não conseguiu conhecer. Eu fiquei muito preocupada, assim, que eu falei, que assim, a gente queria fazer meio que um diferencial, porque é tanta coisa técnica, que informação técnica que eles dão pra gente, que a gente fica, como a gente vai fazer uma matéria de um jeito diferente. Eu senti isso também. Aí, então, a gente ficou meio travado de como a gente vai falar de um negócio, da usina, com outras coisas que dá... eu fiquei triste. Faltou o ser humano. Faltou. Que eu ia falar, faltou humanizar a matéria, que seria mostrar como é a vida das pessoas lá. A gente até conversando com o coordenador, ele acabou comentando, no momento que a gente estava conversando fora, que os filhos dele estudaram, fizeram um ginásio inteiro no colégio da vila, que eles moraram lá por muito tempo. Então, assim, a gente conseguiu saber, por acaso, digamos assim, um pouco da vila, mas a gente queria ir lá, sabe, humanizar mesmo. Então, conta como é que era. Ele falou que era muito bom de se viver, eles só se mudaram depois porque, enfim, ele resolveu ir para Santos, mas enquanto eles viveram lá, a escola, ele falou que a escola era muito boa na época, né, já tem alguns anos, talvez uns E saúde? Anos. Ele não mencionou, ele falou mais da escola, que os filhos dele estudaram lá e que era bom de se viver, que lá era bem organizada a vila. Mas ele demonstrou muito carinho pelo tempo que ele viveu lá. Ele pareceu bem grato em relação à estrutura da vila. Mas a gente realmente queria ter ido lá. Eu não sei até se seria possível porque é mais longe, mas a gente queria ter estado lá, sentir o clima, ver como é essa escola, porque parece que é importante, né? É importante para as pessoas daquela comunidade, entendeu? E a gente não conseguiu, isso foi uma pena. Ele comentou que a casa, inclusive, ela é alugada. Quem mora, né, os trabalhadores, a casa não é cedida, é alugada. Então, eles têm a opção de ficar ali ou não. Então, eles pagam aluguel lá todo mês, se quiserem ficar mais próximo da usina, senão podem morar fora também. Na minha época também, eles tinham me dito isso. Que era como na Companhia Siderúrgica Nacional, no começo dela, em Volta Redonda. A empresa cede, mas você paga um aluguel mínimo, mas é simbólico até. A gente queria abordar também a questão da poluição, né? Porque a cidade de Cubatão é uma cidade muito poluída. E a gente queria relacionar, saber se a usina tem relação com a poluição de Cubatão. Porque eu andei pesquisando, a gente não pôde perguntar para eles, mas eu andei pesquisando que com a poluição do rio Tietê que eles usam na usina, afetou também as praias de Santos, de São Vicente, então acabou poluindo algumas coisas. E a reserva Billings, que é a reserva, né, que a usina usa, ela foi proibida de bombear água para São Paulo por conta da poluição mesmo. A gente queria abordar esse tema, mas a gente não pôde, né? Eu venho de uma geração que acompanhou a estrutura de nascimento e crescimento da energia elétrica nesse país aqui. No fim do século XIX, você tinha o acendedor era uma profissão, né? Era o acendedor de lampião nas ruas, de gás. O cara ia com uma vareta, lá na ponta um foguinho, ia no lampião e acendia. Era romântico. Né? Vamos falar de eficiência. O que vocês aprenderam de eficiência de tecnologia de energia? Eu fiquei impressionada porque eu não sabia como funcionava a geração de energia com a água. Então, todos esses equipamentos para saber como que a água chega, ele explicou pra gente que ela tá na energia cinética, quando tá cinética, não é? Quando tá no rio, e aí depois ela passa pelas válvulas, desce, e depois tem toda aquela movimentação da água para gerar energia. Eu aprendi muito com isso, sabe? Aprender o passo a passo da água até acender a luz, né, na nossa casa. Então vocês veem que a importância da água, que é um elemento que está acabando para nós aqui. Sim.
não é só para você tomar banho, beber, cozinhar, lavar quintal. Ela gera energia. Que a gente não se dá conta do quanto é importante, porque já faz parte da nossa rotina a energia, a gente não se dá conta. E aí depois dessa visita, pelo menos para mim, de acordo com a minha experiência, eu passei a muito mais valorizar tanto a água, que a gente até queria abordar, né, esse tema da escassez de água, que se afeta a usina. Eu passei a valorizar muito mais tanto a água quanto a energia mesmo, que é uma coisa que hoje em dia a gente não consegue viver sem energia. E o Brasil se comportou muito bem na história da energia, comparativamente aos outros países, né? Nós temos... Porque nós temos sorte geográfica, né? Você tem cataratas do Iguaçu, por exemplo. Aquilo ali alimenta o mundo. Se você tiver tecnologia para conseguir captar, né? Fontes alternativas de energia já são conhecidas hoje, né? O sol, o vento, a água e... Nuclear. Hein? Nuclear. O nuclear. Nuclear. E a fóssil, né? Que é petróleo e outros. E a questão da construção das hidrelétricas são tanto quanto polêmicas quanto essenciais, porque polêmicas no sentido de outras usinas que foram construídas, hidrelétricas, alguns moradores tiveram que sair das suas casas, então é polêmico nesse caso, mas também é essencial por causa da nossa energia também, né? Mas guardada a proporção custo-benefício, você vê que o isolamento daquela população que vivia naquela cidade que foi inundada foi muito pouco, porque eles logo encontraram um reduto para sua sobrevivência de moradia. Em compensação, aquele volume de água permitiu que você pudesse ter energia, uma energia mais limpa, não é? Eu, particularmente, acredito que o nosso país, que é um país muito grande e bem diversificado, do ponto de vista meteorológico, seria um grande exemplo para a humanidade se nós atribuíssemos a captação de energia em cada polo. Por exemplo, no Nordeste, se apoia na energia eólica, que é do vento, porque lá venta. A realidade ainda da geração de energia é que 73% da energia gerada no Brasil é proveniente das hidrelétricas, então ainda não está, né, ainda está muito concentrada nesse tipo de... Mas nós temos muita água. O Brasil tem capacidade de gerar energia no país inteiro só com água. O que está acontecendo aqui conosco é falta de planejamento e previsões, entende? Porque você tem reservatórios como Bilhas, Guarapiranga, Alto Tietê, rios. A gente capou. Só precisava ter ideia, não política, técnica, social, para impedir que isso tivesse acontecido. Bom, da minha parte eu agradeço, cumprimento vocês, parabéns. Não é uma matéria fácil, não deve ter sido. E eu convido você, próximo domingo, outro assunto, com outros alunos, cumprindo essa intenção nossa de trazer o passado para o presente, para poder discutir o futuro. 11h30, domingo. Vem comigo.
Você está muito na beiradinha aí, vocês estão sabendo disso? Sim, sim. Eu te ajudarei. Se você. E aqui, esse momento aqui que está passando agora, é o momento em que eu explico para o Goulart que é o que ela diz, eu te ajudarei se você me ajudar. No primeiro dia de ensaio, tive um ataque de choro. Chorei tudo que eu tinha direito. Eu pensava, eles nunca vão me entender. Quem sabe lambuzada. Não era bonitinha? Que gato. Tirando. Jornalismo com isenção e credibilidade. Jornal da Gazeta, nesta segunda, 7 da noite. Assista agora, edição extra.